23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam, no versículo 25, limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, empresário cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. E no versículo 23, agora sim voltando, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, empresários do reino de Deus, vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem sim praticar o dízimo e as ofertas sem omitir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Muito bem. Fomos para outro ministério, porque era mais próximo de casa, onde ela não precisaria de ajuda para ir ao culto. Ela estava já um bom tempo sem crise, sem internações. Eu trabalhando bastante, ótimo dízimo, ótimas ofertas. Estávamos vivendo o que pareciam dias perfeitos. Era voluntário para tudo na casa do Senhor. Ofereci-me para todos os departamentos para trabalhar em comunhão com Ele. Professor da escola bíblica, pregador. Ela tinha muita intenção, carinho. Coloquei-me à disposição para pregar, testemunhar sobre nossa vida na presença de Deus, fazer um trabalho junto a pessoas com a mesma enfermidade e que são tão desprezadas e sofrem preconceitos até mesmo nas igrejas onde deveriam encontrar amor. Queria levar seu testemunho e mostrar que com Jesus é possível ser amado em qualquer situação. Dizer que o maior testemunho é enfrentar qualquer problema sem abandonar Jesus. Mostrar que assim como Jesus livrou-a da morte, da cadeira de rodas, das fraldas, dos hospitais psiquiátricos, manteve seu casamento, sua família, o mesmo Jesus fará tudo por todos que aceitá-lo como seu único, suficiente e verdadeiro Salvador. E mais, Jesus pode tornar os seus exames negativos como os meus. Ou ainda, que é melhor entrar, como ensina a palavra, é melhor entrar no reino de Deus com uma sequela, coxo, do que ficar de fora do reino de Deus. Mas então, minha esposa precisou ser novamente internada. Mais uma vez no hospital, eu sem trabalhar para poder acompanhá-la, pois existe uma certa lei municipal em que pacientes com certo quadro clínico devem ter um acompanhamento diuturnamente. Então, eu sem poder trabalhar para poder acompanhá-la, perdi contratos por não poder cumpri-los. Sustaram cheques que já vinham me passados por trabalhos que deveriam ser efetuados. Mas tudo bem,
o financeiro podemos recuperar. Não recebi mais visitas, que antes iam até tarde da noite em minha casa. Não tive mais oportunidade, nem para ministrar na escola bíblica. Queriam batizar minha filha sem a presença dos pais, sem estar preparados. Foram contra a organização de culto aos domingos em minha residência, após a alta hospitalar da minha esposa. Decidimos, depois de muita oração ao Senhor, organizar cultos aos domingos à tarde em nosso lar, para agradecer por tudo que o Senhor vinha fazendo em nossas vidas, por estar mantendo a sua serva junto comigo, pois é muito importante para o meu ministério. Mas, na igreja, por parte da direção, houve uma obra contra esses cultos, porque diziam que eu estava tentando fundar uma igreja, fundar uma congregação. Era o medo de perder algum obreiro, mais que isso era o medo de perder o dízimo, as ofertas, o número na casa do Senhor. Os empresários estão assentados na cadeira de Moisés. A obra de Deus está sendo avaliada em números. Os membros são avaliados pelos dízimos e pelas ofertas. Aquele irmão, aquela irmã que dizima sobre um salário mínimo, equivale a X. Aquele irmão, aquela irmã que equivale, que dizima sobre 10 salários mínimos, equivale a 10X. A obra do Senhor é avaliada conforme o que possui e não conforme a comunhão com o nosso Senhor. É avaliada, a igreja é avaliada por itens relacionados segundo os olhos. Quem tem o maior tempo, quem tem mais membros, disputam membros entre si. Não há mais a preocupação de ganhar novos membros, buscar as almas que estão perdidas, mas disputam membros entre si. Pastores e obreiros são avaliados pelo relatório financeiro. A congregação A contribui com tanto mensalmente para a sede. A congregação B contribui com tanto para a sede. Então, tira-se a conclusão de que a congregação A, que contribui com maior valor, está mais espiritualizada que a congregação B, em que certamente os irmãos são de uma classe social mais humilde. Que o Senhor Jesus nos proteja e nos guarde nesses dias que são maus. Temos nós somente um consolo. É como fala as Escrituras, na Epístola de Efésios, no capítulo 6, orar, rogar ao Senhor para que Ele nos revista de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir aos dias maus e depois de termos nos revestido de toda a proteção divina, ficarmos firmes na presença do Senhor. Que a luta é muito grande para manter uma família, para manter jovens, para manter adolescentes, filhos na presença do Senhor, com tão maus exemplos dentro da casa do Senhor. Meu nome é Irmão Eduardo Santos. Todos podem fazer contato comigo pelo telefone 0, operadora 11
0 operadora 62 3595 8560 ou 62 9229 9060 ou ainda pelo e-mail eduardosantosemeador@hotmail.com. Eduardo Santos Semeador, tudo junto, @hotmail.com. Estou à disposição de igrejas, de hospitais, de centros comunitários para levar a palavra, para fazer um trabalho junto aos enfermos, junto aos necessitados e que querem ouvir de alguém um testemunho de amor ao Senhor, mesmo passando por todas as dificuldades, pois justo e santo é o Senhor para nos livrar de todas as nossas angústias. Obrigado e agradeço ao Senhor Jesus por você ter assistido, escutado e meditado neste vídeo. Amém e amém, Senhor Jesus.